Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nossa quinta aula de Geografia Bíblica 2. As nossas aulas estão sendo gravadas, é o segundo bloco. Estamos ainda falando um pouco sobre o Império Neobabilônico. E eu queria agora gastar um tempo agora mostrando para vocês sobre a questão das descobertas arqueológicas, confirmando os textos de Daniel. Porque, como eu mencionei há pouco com vocês, historicamente, Nabonido é o último rei da Babilônia. E durante muitos séculos, Daniel e o texto de Daniel, do profeta Daniel, foi questionado, dizendo, tá vendo? Ele fala que foi Belsazar, o rei, quando, né, ali temos os medos persas conquistando a Babilônia. No entanto, o que acontece, irmãos? Essas descobertas arqueológicas são recentes. E elas acabam sendo descobertas que confirmam que Belsazar era o corregente. E eu quero mostrar algumas fotos com vocês e ler parte aqui, inclusive desse site que eu estou apresentando agora, que é esse site, Bíblia e Arqueologia, uma reportagem, né? E aqui está em inglês, mas vocês podem ver, já passei para vocês aqui esse endereço, eu achei muito interessante. Antes disso, deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui para vocês, irmãos. Na arqueologia, acontece muito isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Há pouco nós falamos bastante sobre ali a porta, né, como é chamada, a porta de Ichat, né? Falamos sobre o Zigurate também, ali o templo de Marduk, onde estão as construções, né, dos achados arqueológicos da Babilônia. Agora, olha só que interessante, quando a gente está estudando arqueologia e aprendendo, né, com esse tema tão relevante, muitas vezes a gente está aqui, para nós hoje, é muito fácil a gente, eu diria, desconsiderar algumas coisas, mas, olha só, há 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, era assim que eles faziam uma remontagem do que os arqueólogos deduziam. Olha só nessa foto aqui, eu estou compartilhando aqui com vocês alguns zigurates, ó. Aqui são as maquetes, não sei se vocês estão vendo, ó, tá vendo? Olha que interessante. Aqui, nessa maquete, a gente está vendo uma maquete mais, vamos dizer assim, uma aproximação do que de fato deve ter sido, né? Mas olha só agora aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Em 1919, esse arqueólogo, Robert Coldewey, ele fazia a construção dos zigurates mais ou menos assim. Porque as ferramentas que eles tinham antigamente eram dessa forma, irmãos. Eles achavam ali, né, os restos da construção, e a partir de então eles iam deduzindo. Percebam que é muito próximo uma coisa da outra. E se a gente for ver a arqueologia em 1919, a gente está falando de 100 anos apenas, né? Cento e poucos anos, nada absurdo. Então, ó a complexidade, né? Olha aqui, essa região que há pouco eu mostrei para vocês, da Babilônia, os desenhos que eles faziam, tentando reconstruir a Babilônia, os zigurates, o Império Babilônico. Hoje, para nós, a gente tem praticamente um filme, né? Esses desenhos são modernos. Mas para eles não eram assim, né, irmãos? Então eu estou mostrando isso para vocês, para mostrar, né, que nem há pouco, deixa eu só pegar aqui novamente aqui os zigurates, né? Deixa eu ver. Só para vocês verem como é complicado essas questões, né, para a gente estudar um pouco a arqueologia, se a gente não tiver a clareza de que os nossos irmãos do passado, ou melhor, eu digo nossos irmãos assim, que os historiadores e arqueólogos, eles tinham muita dificuldade. Hoje a gente tem 3D, hoje a gente tem inteligência artificial, né, irmão? Só, nossa aula está sendo agora registrada,
né, pelo Gemini. Vocês notaram esses dias atrás que eu fiquei encantado com a síntese que ele dá da nossa aula da inteligência artificial, né? Inclusive, já compartilhei para vocês, né? Tudo que a gente está falando aqui, ele faz uma síntese. Então, percebam, é outro mundo, é outro contexto, mas a gente tem que lembrar que há 200 anos atrás não era assim, né? Há 200 anos atrás, a gente está falando de 200 anos atrás. E quando falamos de história, 200 anos atrás é ontem. E quando a gente fala de 100 anos, é ainda agora, né? Entendeu? E agora, irmãos, vamos ao que eu tinha falado para vocês, que eu até compartilhei. Olha que fantástico. Esses achados arqueológicos aqui. Ó. Belsazar, uma biografia arqueológica. Aqui está a versão em vídeo deste blog, e aí é por isso que eu passei para vocês, depois vocês vejam, tá? Eu passei tanto esse artigo, mandando aqui no canal, nesse endereço, né? bibliaarqueologiareport.com. E aqui, ó, aqui, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1.000 de seus grandes e bebeu vinho na presença deles, é o texto que a gente já conhece, né? Vamos ler só um pouquinho aqui. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. A gente só vai ler algumas porções, eu vou aumentar a letra, ó. Belsazar é nomeado a partir daqui, por gentileza. Belsazar é nomeado como rei que governava a Babilônia na noite em que o reino caiu diante do exército de Ciro, o Grande da Pérsia. Na verdade, ele era corregente com seu pai, Nabonido, que governou a Babilônia por 17 anos, de aproximadamente 556 a 539 a.C. Ou seja, Nabonido foi esse rei, mas ele era o corregente, que nos últimos 10 anos, inclusive, quando caiu, era ele que estava aqui. E aí continua para nós, irmã, por muitos anos, Belsazar foi desconhecido da história, já que escritores antigos como Beroso, ceados em 50 a.C., parecem nomear Nabonido como último rei da Babilônia. Isso fez com que alguns críticos do século XIX duvidassem da veracidade do relato de Belsazar no livro de Daniel. Por exemplo, não sei esse nome, o descreveu como pura ficção e uma falsificação palpável, continuando a dizer que toda a história é desfigurada e falsificada pelo autor, que não foi testemunha ocular dos acontecimentos, nem estava familiarizado com a história deles. Pode continuar lendo. Seu resumo foi baseado em 3 fatores. O último rei da Babilônia não se chamava Belsazar, ele não era filho de Nabucodonosor e não foi morto na noite em que a Babilônia caiu para os persas. Outros estudiosos que aceitaram a historicidade do relato de Daniel geralmente presumiram que Belsazar era um nome alternativo para outro rei babilônico. Joséfo o comparou a Nabonido, enquanto Zocler pensou que ele era Evil-Merodach. Exato. Então, percebam, irmãos, que aqui, né, ó, um dado interessante. No ano 250 a.C., se mostrava que Nabonido era o último rei da Babilônia. Ora, historicamente é Nabonido, porque Daniel fala de Belsazar. E aqui, no século XIX, recentemente, ele era pura falsificação, ficção. E aí, aqui a gente começa, então, agora a ver as belezas da arqueologia, meus irmãos. Ó, essa daqui é um achado arqueológico recente, né? Que é, de fato, ó, a estela de Arã, retrato do rei Nabonido, pai de Belsazar. É uma foto que está lá no Museu Britânico, tá vendo? Mostrando que, sim, ele era o rei. Continuamos aqui. Então, agora aqui, olha só, a historicidade de Belsazar. Agora aqui começa o pulo do gato. Leia para nós, Bia, por gentileza. A identidade de Belsazar em Acádio. Aí não precisa ler, né, irmã? Porque aí complicou tudo. Que significa Bel, protegido, o rei.
foi firmemente estabelecida desde meados do século XIX, por meio da tradução de inúmeras inscrições cuneiformes. Em 1853, 4 cilindros de argila foram descobertos nas minas do Zigurat de Ur, no Iraque, por J. E. Taylor. Essas inscrições idênticas se registravam a instauração do Zigurat do deus Lua, sim, e cada uma continha uma oração que nomeava Beltesazar como filho de Nabonito. Aí que entra a questão, meus irmãos. Percebam, somente aqui, em 1853, mais uma vez, por causa dessas descobertas arqueológicas, aqui começa, então, a ter o quê? Um contrapeso com relação àquelas falas de que era tudo ficção, tudo historieta, tudo fraude, né? Então, percebam como... lembrando que em 1853 foram descobertos, mas muitos desses cilindros e desses achados são praticamente quase 100 anos depois traduzidos, né, irmãos? Você tem que lembrar que eles acham aqui, como a gente viu na aula passada, mas eles vão conseguir interpretar ou ler somente muito tempo depois, praticamente 100 anos depois, né? E aqui, olha só o que eles acharam, o que estava escrito, irmãos. Pode ler para nós, irmão? Além disso, quanto a Beltesazar, meu primogênito, minha própria descendência, que o temor da tua grande divindade esteja em seu coração, para que ele não cometa nenhum pecado, que ele seja saciado de felicidade na vida. Ou seja, e olha aqui, irmãos, esse achado arqueológico escrito em cuneiforme. Escrita cuneiforme, né? Olha que coisa linda, né? Um dos cilindros de Nabonido, que contém uma oração para Beltesazar, o filho primogênito de Nabonido. Então, aí aqui, a gente vai começar a ver, uma oração semelhante a esta contida em uma série de cilindros de argila fraturados na coleção do Museu Britânico. Quanto a mim, Nabonido, rei da Babilônia, que reverencio a tua grande divindade, que eu seja saciado de felicidade na vida. Além disso, quanto a Beltesazar, meu filho primogênito, minha própria descendência, prolongue seus dias, que ele não cometa nenhum pecado, né? Aqui outra carta, leia para nós essa parte, minha irmã, aqui seria uma das cartas também, pode ler para nós? Uma carta na coleção babilônica de Yale, datada do 7º ano de Nabonido, contém outra referência a Beltesazar. Nela, um homem chamado Shumukin registra uma constelação que viu em um sonho. Ele escreve: em um sonho vi a grande estrela Vênus, ou seja, Dilbate, Sírius, a Lua e o Sol, e agora estudarei essa constelação em busca de uma interpretação favorável ao meu senhor Nabonido, rei da Babilônia, bem como a uma interpretação favorável ao meu senhor Beltesazar, o príncipe herdeiro. Ou seja, príncipe herdeiro, deixa eu até explicar uma coisa que acontecia nas monarquias, meus irmãos. Davi tinha muitos filhos, mas ele não tomava uma decisão, um monarca, geralmente, ele não tomava uma decisão de nomear somente o primogênito como seu sucessor imediato, porque, de repente, o primogênito não era o mais competente. Então, quando havia nomeação, geralmente sempre caía no primogênito, mas podia não ser. A nomeação do príncipe herdeiro era literalmente o seguinte: o rei, ele está já dizendo à sua corte, aos seus sábios, né, a todo o palácio, que em algum momento da morte dele, esse daqui vai assumir o meu trono. Então foi isso que aconteceu com Beltesazar. E pode ver que os textos já davam essa menção, né? Então a gente começa a ver agora que a história bíblica sendo confirmada pela arqueologia. Interessante, né, irmãos? Tanto tempo depois. Então, isso é muito legal. Então, como eu mencionei, né, pode ver que Salomão não era o primogênito de Davi. Mas Salomão se torna o quê? O príncipe herdeiro. Porque Davi, já que ele acreditava em Deus, e ele esperava uma direção de Deus, Deus não deu a primogenitura, vamos se assim pudéssemos dizer, não deu o reinado ao primogênito.
mas deu aquele que Deus escolheu, que no caso foi Salomão, né? Então é interessante aqui, né? E aí vão ter vários outros textos, tá, meus irmãos? Então a gente vai correr aqui um pouco. Aqui também é um outro achado arqueológico. Olha que legal essa outra descoberta, né? É uma outra preciosidade na arqueologia. Ó. Esta placa administrativa menciona um escravo de Belsazar, filho do rei. Aqui, e aqui vai mostrar aqui a corregência, né? Ó, só leia para nós essa parte, Beatriz, por gentileza. Belsazar. Belsazar foi alguma vez considerado rei, título que lhe é atribuído no 5º capítulo do livro de Daniel. Os críticos diriam que não, apontando o fato de que Belsazar não é mencionado como rei em nenhuma inscrição real oficial. E enquanto seu pai estava na Arábia, o festival anual de Akitu, Ano Novo, não era realizado na Babilônia, visto que somente o rei podia presidi-lo. Por outro lado, há abundantes evidências de que ele foi corregente por quase uma década e se envolveu em atividades reais. E aqui vem as placas mostrando isso. Pode ler para nós, por gentileza. De acordo com o relato em Versos de Nabonido, o rei da Babilônia deixou a cidade e viajou por toda a Arábia, estabelecendo uma base em Taima. O motivo da ausência de Nabonido é desconhecido, embora várias sugestões tenham sido feitas. Ele estava em uma longa campanha militar, partiu para adorar o deus Lua, estava louco, doente e buscava um clima melhor. O relato em Versos de Nabonido simplesmente afirma que, durante seu 3º ano, ele confiou o exército ao seu filho mais velho, seu primogênito, as tropas no país que ele colocou sob seu comando. Ele deixou tudo de lado, confiou a realeza a ele, seu filho primogênito Belsazar, e ele mesmo partiu para uma longa jornada. Com as forças militares da Acádia marchando com ele, ele se voltou para Taima, no oeste profundo. E aqui estão os achados arqueológicos de 1800 e pouco, que fala sobre o versículo relato de Nabonido, que está ausente e guardado no Museu Britânico. E aqui, meus irmãos, vocês veem como Deus faz questão de muitas vezes passar esse século para mostrar, né, que a palavra dele é infalível, inerrante. Pode ler para nós só mais esse texto, né, por gentileza? Ao longo dos 10 anos seguintes aproximadamente, Nabonido esteve ausente da Babilônia, e Belsazar governou em seu lugar como corregente. Paul Alain Beuliel analisou 38 textos babilônicos datáveis referentes a Belsazar, e determinou que ele supervisionou os assuntos oficiais da Babilônia, pelo menos do 4º ao 13º ano do reinado de Nabonido. Especificamente, há 4 principais atividades reais que indicavam o reinado de Belsazar. Ou seja, em tese, ele estava sendo o rei, não porque, de fato, Nabonido tinha morrido, mas porque ele era o corregente. E aqui mostra também essa carta, que é uma carta que contém o juramento feito em nome de Nabonido e Belsazar. E aqui estão o texto dos 4 motivos, né? Então, resumindo aqui, meus irmãos, para a gente ir podem ver que aqui vai trazer também a genealogia, né? E assim, a gente só vou agora aqui, mais uma vez, ó, onde estavam esses achados, né? Vou até diminuir a tela, um pouquinho, onde está, e... Então, só para a gente concluir, né? Olha aqui, ó. Ruínas do Palácio de Nabonido e Belsazar na Babilônia, tá? Essas daqui são fotos. E vamos agora para a conclusão. Eu achei muito legal. Lembra que eu tinha dito que Belsazar, no texto que nós lemos lá de Daniel 5:18 e 5:16, que quando, aqui tem um desenho, né, que ele vê uma mão escrevendo Meneu, Meneu, Tekel Parsim, né, foste pesado na balança e foste achado em falta. Aqui a festa, né, é um desenho, é uma figura, uma imagem, é um quadro, né, que foi pintado, é claro que isso é só um quadro. Lembra que lá, quando ele chama Daniel, e ele fala assim, olha,
quem desvendar será o terceiro no reino. Lembra que eu falei, guardem essa fala? Lembrem disso? Lembram desse momento que eu falei, ó, guardem desse momento. Lembram? Porque o Sim. terceiro, o texto bíblico, até nisso, meus irmãos, como Deus é bondoso. Por que ele fala o terceiro no reino? Porque o pai dele não tinha morrido, ele era o corregente. Logo, de fato, ele não estava dizendo nenhuma besteira, ele estava apenas dizendo algo que era fato. O texto sagrado é tão fidedigno que, quando Daniel registra, ele diz as palavras pelas quais Belsazar diz. Mesmo durante muitos séculos, ele tendo sido colocado como uma farsa, principalmente depois, aqui no século XIX, mesmo os dados, os documentos históricos, tendo registrado que era Nabonido, o rei de Babilônia, e por isso que muitos questionavam o texto de Daniel, porque ele citava Belsazar, agora o quebra-cabeça se encaixa. Por quê? Porque o Senhor da história assim quis. Amém, meus irmãos? Isso é lindo, não é? Só eu que estou empolgado? Pelo amor de Deus, daqui dá vontade de dar uns glória muito alto aqui, porque isso é maravilhoso. Percebam, irmãos, que a gente não precisa defender Deus. Ele se defende por si. Como assim, pastor? Então quer dizer que a gente prega o evangelho? A gente não prega o evangelho para defender Deus, irmãos. Deus é Deus. Ele reina sobre tudo e todos. Nós falamos do amor dele para pessoas como éramos, que têm uma mente dividida. Nós não éramos assim? Quando nós fazemos a nossa apologia, não é para defender Deus. Deus, ele não precisa de advogado. Ele é o juiz, ele é o supremo, ele é o criador, ele é soberano. A nossa consciência fadada ao pecado que precisa de advogado. Os nossos, diria, interlocutores, que são aqueles que serão os alvos da nossa mensagem, que precisam de uma ajuda. A gente não faz apologia para defender Deus. Deus, ele se defende por si só, né? A gente defende aqui no nosso jeito de pregar, de querer mostrar que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, né? Mas Deus não precisa de advogado, ele já é o advogado, né? Então, é lindo demais. Então, por isso que o texto de Daniel diz isso, entendeu? Então, aqui também outro achado, ó, Crônicas de Nabonido, é uma das crônicas babilônias que registra os eventos dos últimos anos do reinado de Nabonido, porque logo depois, ele, no caso, Nabonido, ele é capturado pelos reis, ele foge para uma outra cidade, os reis medo-persas vão atrás dele, ele se rende, e assim conclui-se, né, essa história. Aqui é mais uma vez a vista do zigurate, né, depois pesquisem mais sobre esse lugar, né, o templo de Exida, eu tentei achar, confesso que eu não consegui. E, por último, só para a gente, a conclusão, irmã. Olha, essa conclusão, como ela é linda. Vou pedir agora para a irmã Elaine ler para nós. Leia para nós essa conclusão, irmã Elaine. Por gentileza, olha que lindo. Embora Beltazar tenha sido, em certa época, desconhecido do mundo histórico, temos hoje mais de 3.000 inscrições cuneiformes que datam do reinado de Nabonido, muitas das quais abrangem o período da corregência de Belsazar. Trata-se de uma evidência inscricional muito maior do que a existente para qualquer outro rei. Caiu a internet? Não, para nós não. Para você caiu? Deu uma... Caiu. Caiu a tela. Então, deixa eu ver aqui. Voltou? Então pode continuar, por gentileza. Trata-se de uma evidência inscricional muito maior do que a existente para qualquer outro rei neobabilônico. De fato, hoje sabemos mais sobre o reinado de Nabonido e sua corregência com Belsazar do que sobre o reinado do rei Nabucodonosor,
visto que existem poucas inscrições da última parte do seu reinado. Olha que fantástico isso, irmãos. Mais de 3.000 inscrições cuneiformes. E hoje a gente acaba sabendo muito mais sobre Nabonido e Belsassar do que sobre Nabucodonosor. É uma mudança na chave da história ou não, irmãos? Se percebam como essa aula ela é brilhante. A aula de arqueologia das terras bíblicas, porque amanhã pode mudar tudo. Amanhã pode mudar tudo, né? E aqui, pode concluir para nós aqui, irmã? Grande número. Opa. O grande número de inscrições reais e cartas datáveis da Babilônia preencheram muitos detalhes da corregência de Nabonido e Belsassar. Estas, justamente com o testemunho de historiadores antigos, confirmam inúmeros detalhes do texto bíblico que antes eram questionados por estudiosos críticos de gerações anteriores. Tá bom, meus irmãos? E aqui, olha, eu gostei desse artigo, irmãos, porque aqui ele traz bastante informações, as notas de rodapé, os livros. Então, quem quiser saber mais sobre isso, procure nessas fontes, procure mais sobre esse tema. Eu achei muito interessante, inclusive fica aqui a minha indicação. Eu gostei muito desse site, tá bom? Aqui foi publicado por Brian Windley, né? Então, eu achei muito legal. Eu gostei, né, desse site. Lembrando, né, irmãos, como eu já disse a vocês, que a arqueologia bíblica ela tem que tomar um cuidado. Nós não podemos querer, porque cremos na Bíblia, dizer que tais coisas são daquela época, daquele povo, porque a Bíblia diz, nós devemos deixar os cientistas validarem. Porque, irmãos, se trata de coisas de muitos anos. Percebam, aqui a gente acabou de ver uma coisa que nem nós vimos, né, lemos, que havia registros históricos, inclusive eu tinha que ensinar uma coisa aqui importante para vocês. Irmão, qual é a diferença da história para a arqueologia? A história, geralmente, ela é feita, como a gente já usa o nome, por historiadores, registros em papel ou em tábuas, ou em argila, cuneiforme. Então, tudo que foi registrado vira um documento histórico. Já na arqueologia, a gente constrói ela a partir de achados, seja um vaso, seja uma casa, um palácio, seja uma múmia, seja... Então, é a mesma história, só que sendo contadas de forma diferente. A história propriamente dita, ela é registrada por alguém. Por exemplo, Joséfo, quando ele escreve a história dos hebreus, ele está escrevendo. Então, ele não está falando, ele não está fazendo ali uma pesquisa arqueológica. Então, percebam que na antiguidade, muitos escreviam as crônicas reais e registravam as histórias. Muitos reis, eles queriam perpetuar as suas histórias, é onde nós vimos, inclusive, lá na quarta aula, vários cilindros, que dentro daqueles cilindros eles colocavam as suas conquistas, o que eles fizeram, e então, por isso que é uma história, só que é uma história agora onde? É uma história sendo escrita, um objeto, que vira agora um achado arqueológico. Então, percebam que há uma diferença. Então, quando Beroso escreve, no ano 250 a.C., falando de Nabonido, ele está dando razão que era Nabonido. Então, historicamente, você não podia dizer que Belsassar existia. Agora, pelos achados arqueológicos, inclusive, né, pelo cilindro de Nabonido, que aqui é um texto, aqui é história, porque é um texto. Mas aqui a arqueologia é arqueologia, porque aí você tem como comprovar pelo carbono 14 que data aquela época. Então, na arqueologia, você precisa de um objeto, não só do papel. Você precisa de um objeto. Por exemplo, irmãos, a nossa Bíblia é um livro também que registra história. Mas nessa minha Bíblia, ela tem alguma coisa arqueológica? Não. Aqui não.
para essa Bíblia virar um documento arqueológico, eu preciso pegar um manuscrito. Os textos que foram encontrados lá em papiro, em pergaminho, aí sim ela vira um achado arqueológico, porque ela precisa de alguma coisa, seja um papel, um vaso. Ficou claro? Então, né? Então, percebam, irmãos, olha que coisa linda esse achado, tá bom? Bom, e para a gente fechar aqui, para a gente ir para o Egito, agora eu quero concluir essa parte da neobabilônica, porque eu passei para vocês 2 vídeos, se eu não me engano é do National Geographic, é do História, alguma coisa, eu não recordo agora, já eu vejo, que falava sobre Göbekli Tepe e Karahan Tepe, ou seja, 2 cidades, e eu achei isso demais, 2 povos e 2 achados arqueológicos, e eu achei isso algo muito legal, e eu queria gastar agora alguns minutos com vocês sobre esses 2 achados arqueológicos da Turquia, né? Deixa eu até ver aqui rapidamente, só os vídeos que eu mandei para vocês, eu mandei no grupo do seminário, só um segundinho, só confirmando aqui as fontes, né? Eu mandei, deixa eu ver aqui, era só um segundo, não estou conseguindo ver aqui o nome, meus irmãos, mas são esses canais que falam sobre história, né? A Associação Bíblica Histórica seria um desses canais aqui do YouTube, eu achei muito legal. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês. Eu mandei esses vídeos, né? Deixa eu ver aqui. Eu mandei 1 ou 2? 2, não foi? Mandei 2 vídeos. Não é esse, não, desculpe. Não, eu estou fazendo confusão. Aqui, ó. Isso, é aqui, eu fiz confusão. Exato, fiz confusão. É que esse vídeo que eu mandei para vocês é do History Channel. Isso. Canal História Brasil, né? O canal History Brasil, tá bom? É que eu também gostei demais aqui de um canal do YouTube chamado Associates for Biblical Research, que também trata desses assuntos. Eu vou até compartilhar aqui para vocês. Depois pesquisem, eu gostei desse material. Eu achei muito interessante. Seria esse daqui, ó. Tá? Mas eu queria falar sobre essas 2 cidades agora. Quem não viu os vídeos que eu mandei no nosso grupo, vejam. Esse é um canal aqui que eu acho que vale a pena a gente estar estudando, aprendendo um pouco com eles, tá bom, meus irmãos? E deixa eu mostrar aqui o outro canal, que é esse daqui. Esse daqui foi o vídeo que eu mandei para vocês, ó. Isso. Falando sobre os sumérios, né? Falando um pouco sobre a Suméria e sobre, aqui, ó. Houve uma civilização muito antes dos sumérios, e aqui o vídeo se baseia nessas 2 cidades, ou melhor, nesses 2 lugares, que é o Göbekli Tepe e Karahan Tepe. E por que eu estou passando aqui para vocês? Porque essas 2 cidades, eu achei elas geniais, porque, segundo os achados arqueológicos, elas datam um ano provável ao ano entre 9.000 a 13.000 antes de Cristo, meus irmãos. E aqui, agora, eu quero até fazer uma viagem com vocês aqui no nosso Google Earth. Olha só. Quero mostrar para vocês esses achados arqueológicos. Então, vamos lá. Depois vocês podem colocar, né, na pesquisa de vocês, esses nomes. Göbekli Tepe. Aqui, ó. Olha que legal, meus irmãos. Estão vendo aí? É na Turquia, tá?
Qual que é a grande questão aqui que eu achei impressionante? Ó, deixa eu ampliar, só para vocês verem onde fica, ó, na Turquia, tá vendo? Deixa eu até mostrar aqui para vocês o mapa maior, ó. Tá vendo? Ele está aqui, ó, na região da Turquia, tá bom? Olha, o que são esses achados arqueológicos, irmãos? Deixa eu mostrar para vocês. Isso daqui foi achado agora, meus irmãos. Então, na arqueologia, lembra que eu falei que 100 anos, 100 anos é ontem, né? 100 anos é ontem. E isso aqui foi agora, nesses últimos anos, 2015, 2016, 2020. Então, eu diria que foi algumas horas atrás na arqueologia, alguns minutinhos atrás, tá? E depois pesquisem, é fantástico essas descobertas arqueológicas, porque aqui já viraram sítios arqueológicos. Ó, dá para a gente até descer aqui. Opa, aqui, ó. Vamos lá. Dá para a gente, ó, vou passear um pouco com vocês aqui. Qual é a importância desses achados arqueológicos, irmãos? Qual é a importância? O que vocês... quem viu o vídeo pode até já nos ajudar. Qual é a importância desses achados arqueológicos? Quem assistiu? Eu não assisti, não, mas é para falar que tem alguma civilização mais antiga? Exatamente, Beatriz. Aqui que é o pulo do gato. Olha aí, ó. Colocaram toda uma cobertura. Tá vendo? Essas colunas. Podem ver que estava... É como se fosse uma região um pouco mais montanhosa. Olha aqui, Beatriz. Bom, deixa eu até fazer um comentário aqui para vocês antes de mergulhar. Irmãos, quando a gente pesquisa, só para vocês terem uma ideia, ó, vamos fazer isso agora, aqui em tempo real. Ó. Quando vocês pesquisam essa cidade, esse achado, né? Ó, vou mostrar aqui para vocês agora, em tempo real. Ó, se você digita, por exemplo, Göbekli Tepe, é de que época? Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Onde está? Aqui, ó. Aqui. Não estou conseguindo mudar, mas só um segundinho. Aqui, ó. Aqui. Olha só. Quando a gente faz essa pergunta, né, aqui para a inteligência artificial, eu sei que, irmãos, pesquisa científica, a gente tem que tomar muito cuidado em Wikipedia, Google, tal, mas percebam que aqui ele está dando algumas teorias, né? Olha, estão vendo? Ó, Göbekli Tepe, um sítio arqueológico na Turquia, remonta ao período neolítico, pré-cerâmico, datando aproximadamente 11 mil anos antes de Cristo, cerca de 13 mil anos atrás do presente. É conhecido por suas estruturas monumentais em forma de círculo, com pilares em formato de T, construídas por um grupo de caçadores-coletores. Isso daqui, irmãos, é uma coisa totalmente fora da curva na arqueologia. Porque vocês têm que lembra que as civilizações mesopotâmicas, que elas são, principalmente na Suméria, eles saem de serem nômades para agora serem sedentários ou se estabelecerem em casas e criando as suas cidades. A gente está falando aqui de 6 mil anos antes. Então, como que pode ter existido cidades 6 mil anos antes? Logo, remontam... Muitas teorias vão caindo por terra. Agora, vamos lá. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque ainda é muito recente, está lá na Turquia. Como vocês sabem, a Turquia ainda é diferente de Israel. É um país mais fechado, as leis são diferentes, o governo predomina, muitas vezes, as leis árabes. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar fazendo uma defesa
antecipada, mas segundo o que estão pesquisando, aqui era uma civilização e uma cidade antes das primeiras cidades, porque aqui eles vão falar que são caçadores-coletores, mas que, percebam, pela construção, não dá essa ideia de nômade. E vocês vão ver que vai ter aqui a arte rupestre, a arte feita. Então, é muito interessante. Tanto nessa cidade quanto também em Karahan-Tape acontece a mesma coisa. Então, eu vou mostrar agora aqui para vocês. Então, olha só que interessante. Vamos lá. Se realmente isso for verdade, que civilização é essa, irmãos? O que vocês acham? Se realmente isso for verdade. Hã? Não faço ideia. Também não sei. Antes de que acontecimento? Porque se os sumérios e a civilização suméria, ela é uma civilização pós-dilúvio, porque eles registram o dilúvio, o que o Tomé acabou de falar, é uma civilização o quê? Ela é diluviana. Era antes do dilúvio. Então, meus irmãos, muita coisa pode ser descoberta daqui em diante. Dá para a gente, falar que não sabemos, mas fica aqui uma descoberta arqueológica de povos, que sabiam, inclusive, registrar as suas artes, datando por volta do ano 11.000 a.C. E agora aqui, olha só que eu vou mostrar para vocês alguns materiais que eu acabei pegando aqui na internet sobre esses achados, Olha só que legal. E aqui temos um site muito legal, que é o site da Unesco mesmo. Eu quero usar agora o site da Unesco para mostrar para vocês. Irmãos, ciência se faz com universidade, ciência se faz com cientista, mas eu estou pegando aqui só para mostrar. Vocês sabem, eu não sou historiador e muito menos arqueólogo, mas eu estou aqui mostrando algumas coisas. E também não estou soltando rojão, pouquinho só, claro, porque particularmente eu acredito. Eu acredito que quando Deus faz o homem, ele faz o homem já no formato que nós somos. Eu diria que as civilizações acontecem, vem o dilúvio, o mundo é recriado a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé e suas famílias. E aí, essa história já da Mesopotâmia, a gente aprendeu um pouco. Agora a gente está dando uma pincelada, porque, como eu disse, isso daqui é recente. Então, vamos pegar agora aqui o que eu acabei de ver aqui, só para vocês terem uma noção, depois dei uma pesquisada aqui, e agora eu vou abrir um link aqui da Unesco. Olha só que legal essas informações da Unesco. Deixa eu compartilhar para vocês. Göbekli Tepe. Aqui vai mostrar. Estão vendo? Está dando para ver? Então, eles vão trazer também algumas datas, E olha só, localizada nas montanhas de Ermuz, sudeste da Anatólia, esta propriedade apresenta monumentais estruturas megalíticas ovais. Estão vendo esse texto? Estão vendo, meus irmãos? Estão vendo? Erguidas por caçadores-coletores no Neolítico pré-cerâmica, entre 9.600 a 8.200. Podem ver que as datas mudam um pouco, Cada um vai trazer ali as suas informações. Esses monumentos provavelmente eram usados em rituais, provavelmente de naturezas funerárias. Pilares distintos em forma de T são esculpidos com imagens de animais selvagens, proporcionando uma visão sobre o modo de vida e as crenças dos povos que viviam na Alta Mesopotâmia há cerca de 11.000 anos atrás. E aqui está, irmãos, olha só, um pouco dos desenhos. Estão vendo? Então, aqui dá para a gente... Bom, aí vai ter várias informações, eu vou pedir para depois vocês olharem, mas agora eu quero apenas vir aqui com vocês na galeria, nas galerias das fotos, para mostrar um pouco para vocês essa descoberta
e para a gente ver como tudo isso aqui é muito interessante quando a gente fala aqui. Olha só, vou abrir as fotos e vou estar passando para vocês. Então, é esse o território, tá bom? São várias fotos, meus irmãos, ó. Aqui, pode ver, eles estão ainda trabalhando em cima de todas essas descobertas arqueológicas. Aqui seria uma foto olhando por cima, né? E agora aqui começa já, então, a visão de alguns desses achados, ó. Aqui são as torres, as pedras, né? E vocês vão ver que essas pedras, elas têm desenhos. Desenhos, aqui está uma visão mais panorâmica da área, outra também. Deixa eu mostrar aqui as que tem mais desenhos. Olha aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas desenhos de animais, tá vendo? Aqui é uma pessoa aqui dentro. Não sei se dá para você ver. É uma pessoa, né? Ó, vou te mostrar outras fotos. Essas pedras também. Então, assim, o que era, irmão? Possivelmente, né, um lugar onde eles faziam ali as suas reuniões, seus cultos, suas celebrações, mas é uma coisa muito notável, né? E deixa eu tentar pegar aqui, ó, esse desenho, tá vendo, irmãos? Ó, olha que interessante. E nos vídeos que eu passei para vocês sobre o Story, vocês vão ver que, inclusive, eles vão dizer o seguinte, que são os ETs que se comunicaram aqui com as pessoas para mostrar, né, o conhecimento, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, dá para ver bem, irmãos. Olha aqui os desenhos, irmãos. Isso daqui datando há 11 mil anos atrás, entendeu? Isso é um achado recente, irmãos, né? Ó, 2011, tá vendo? 2011, meus irmãos. Isso daqui na arqueologia foi algumas horas atrás, entendeu? Estão vendo? Ó? Olha, os desenhos, né? Então, assim, agora, dá para a gente realmente falar muito sobre esses achados? Não, não dá para a gente, por enquanto, falar. Vamos deixar que a arqueologia, os cientistas confirmem. Aqui é o sítio, né, olhando por cima, né, mais uma vez. E aqui, ó, mais uma foto, ó, os animais. Percebam, dá para vocês, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu mandei um link para vocês, tá? Olha aqui, ó, como se fossem patos, né, cisne, alguma coisa assim, ó. Vários desenhos, né? Vários relevos de répteis e pássaros cobrindo todo o amplo lado voltado para o sul. Então, isso aqui é um achado arqueológico fantástico, tá bom? Que fica nessa região, como eu mencionei há pouco para vocês, que é essa daqui, ó. Opa, vou voltar aqui. Olha só, que é essa região aqui. Então, isso, para nós, é um achado muito grande, e realmente, irmãos, posso estar enganado, né? Mas, como eu falei para vocês, meus irmãos, com a tecnologia, daqui em diante, irmãos, eu acho que a gente vai ter muitos achados arqueológicos confirmando esse período, né, que seria o período da geração antes do dilúvio. Tá bom, meus irmãos? Então, aqui é o tal do Göbekli Tepe, e agora a gente vai para o outro, que é o Karahan Tape, que é o outro também. É perto desse, ó. Podem ver que não é muito longe, ó. Não é muito longe. Ó, vamos lá. Deixa eu abrir o mapa, só para vocês terem uma noção, tá? Estou abrindo o mapa aqui. Também na mesma região da Turquia, tá? Quando a gente abre aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui nessa região, né? Aqui, como se fosse quase divisa com a Síria, tá? Mas aqui ainda é Turquia. E olha só que legal, irmãos. Vamos lá também, vamos viajar um pouco aqui e conhecer um pouco desses achados. Para a arqueologia, irmãos, como eu vou até mostrar já já para vocês um artigo também da Unicamp, mostrando um pouco sobre essas... opa, desculpem. Aqui. Isso. Deixa eu ir aqui.
Ó, é essa região também. Dá para a gente dar uma olhada por cima. Aqui vai ter como você olhar um pouco por cima. Seria essa região. Mostrando um pouco também algo bem parecido com aqueles achados, tá bom? Ó, aqui. Mas eu vou abrir, inclusive, por outro caminho para facilitar um pouco aqui a pesquisa. Só um segundinho. Para a arqueologia, irmãos, isso daqui é muito importante para nós, porque isso confirma, se realmente for, tá, irmãos? A geração, né, antes do dilúvio, né? Querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Como que é mesmo o nome deles? Eu vou mandar para vocês. Göbekli Tepe e Karahan Tepe, irmã. Ó, aqui também é algo bem parecido com aqueles, tá? Ó, as colunas aqui embaixo, ó, tá vendo, irmã? E aqui, quando nós colocamos também, pedimos uma informação de que a época esse Karahan Tape, a gente vê o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa informação é muito interessante também. Olha lá. Olha só, irmãos, essa informação. Karahan Tepe é um sítio arqueológico localizado também na Turquia, mais precisamente na província de Sanliurfa. É considerado um dos sítios mais antigos do mundo, datando também o período neolítico pré-cerâmica, cerca de 11.000 a.C. Foi encontrado em 97, está entendendo, irmãos? Ou seja, irmãos, isso daqui foi alguns minutos atrás na história da arqueologia. Estão entendendo? Pastor, dá para a gente confirmar tudo isso? Não. Por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com que tipo de pesquisa? A nossa. Porque a gente quer validar a qualquer custo a nossa fé, entendeu? E aqui a gente tem que dar um passo para trás, ou melhor, dois, deixar com que os historiadores e os arqueólogos, que são cientistas, descubram e validem. Porque vocês, irmãos, percebam, tem povos que vão falar que certas coisas datam, sei lá, 10.000 anos atrás, e de repente é coisa de 200 anos atrás, entendeu? E por que eles fazem isso? Para ser lugares turísticos, entendeu, meus irmãos? E aí sai o tiro pela culatra, né? Concordam? Inclusive, eu até publiquei, vou mostrar para vocês, um site que eu gostei bastante, um site não, um artigo, que eu vou mostrar para vocês depois, um artigo, vou compartilhar, da Unicamp, fazendo uma crítica sobre isso. Eu acho que eu mandei no seminário, eu não sei se eu mandei, se eu não mandei, eu vou mandar para vocês, tá bom? Fazendo uma crítica sobre alguns desses achados. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? E quando a gente faz a mesma coisa, só para a gente estar, deixa eu mostrar aqui, ó. Quando a gente faz a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês um instrumento de pesquisa, ó. Quando nós pegamos aqui o Google Earth e vamos aqui para essa região, né? E clicamos em cima, né? Olha lá. E abrimos agora pelo Google Maps, porque, como eu disse, por se tratar de países que nós não temos muitas informações, irmãos, como acontece lá em Israel, ó, deixa eu abrir, não estou conseguindo abrir agora, não sei por quê, mas eu vou aqui para o Google, não estou conseguindo abrir. Mas quando você vem aqui e abre, opa, agora sim, vai abrir, e vou para o Google Maps, olha só que legal. Lá no Google Maps você vê algumas fotos um pouco melhores sobre essa região, né? Ó, olha só, deixa eu mostrar para vocês agora. Ó, deixa eu só compartilhar, a gente já vai estar fechando essa aula. Olha que legal. Aqui. Olha só que interessante, ó. Seria essa região, e aqui a gente vai agora, então, ver um pouco das fotos, ó. A gente clica aqui e abre as fotos dos achados, e assim você faz um pouco uma viagem no lugar, conhecendo um pouco. Aqui, ó. Aqui eu vou mostrar um vídeo, tá bom? Alguém gravou, ó.
Olha só, meu irmão, quanto achado, entendeu? Estão trabalhando ainda lá. Tá vendo? Que legal, né? Meus irmãos, existem mais mistérios debaixo, né, desse céu e do nosso terra e do nosso mar que a gente nem imagina. Olha só. E também aqui a mesma coisa, meus irmãos. Quando você aproxima, ó, você vê essas pedras, ó, com desenhos, entendeu? Isso é muito interessante. Eu achei assim realmente admirável. Mais outro vídeo, né, de pessoas que estiveram lá e que publicaram agora. Vídeo recente, 2025. Fantástico, não? Tá bom? Aqui é a região, né? Ó, aqui um achado arqueológico, ó. Isso daqui datando, se realmente for isso, irmãos, datando 11 mil anos antes de Cristo, isso é maravilhoso, né? Tá bom, meus irmãos? Aqui eu achei linda essa foto, né? Aqui é a Via Láctea. Eu acho que é montagem, tá, irmãos? Eu acho que é montagem. Mas se não for montagem, né? Então, é a região, tá vendo? Eles estão trabalhando ainda em cima dessa região. Tá bom, meus irmãos? E terminamos assim, então, né, essa parte. E agora sim, vamos para o Egito, tá bom? Inclusive, deixa eu até mostrar para vocês rapidamente aqui, antes de fechar a aula, ó, esse site aqui, eu gostei bastante também, Associação de Bíblica, né, e Pesquisa. É muito interessante, que é um site cristão de pesquisa, tem dados arqueológicos, dá para fazer algumas pesquisas aqui, eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Ah, não compartilhou, né? Não foi. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa página aqui, ó. Vale a pena vocês conhecerem. Onde está? Não estou conseguindo achar agora. Não tô, aqui, ó. Esse daqui, ó. Dá para ver que eles têm várias coisas interessantes sobre dilúvio. Dá para a gente pesquisar bastante coisa aqui, opiniões, algumas coisas voltadas a descobertas arqueológicas. É um site bem interessante, tá, meus irmãos? Deem uma olhada depois. Tá bom? E agora vamos para o Egito. Vamos lá para o Egito? Né? Ó. Vamos lá para o Egito? Chega da Mesopotâmia. Como eu disse para vocês, irmãos, eu estou um pouco empolgado, porque quando eu vi esses detalhes de Belsazar, eu, de fato, se eu aprendi, né, no passado, eu não estava mais recordando disso, eu não me lembro, eu creio que eu não aprendi, né? Se eu tive essas aulas, e quando eu dei, inclusive, a última aula de geografia, esses assuntos eu não tratei. Né? Então, eu falei, puxa, eu devo dar isso de presente aos meus irmãos, porque são coisas muito legais, que se realmente for isso, irmãos. Agora, só um último comentário, irmãos. Vocês percebam como as pessoas, né, na mídia, colocam que foram seres extraterrenos, que foram lá e se revelaram para aquelas pessoas e passaram a tecnologia, etc. e tal. As pessoas, elas precisam ter fé para acreditar nos ET, mas elas não têm fé para acreditar nas escrituras, que houve uma geração antes do dilúvio, né? Ou seja, é uma luta ou não é quanto às escrituras sagradas? Não é verdade? Né? Então, se realmente for isso só vai mostrar essas duas fases da vida humana, né? Uma antes da arca e uma depois da arca, né? Então, tá bom? Fechamos aqui. Alguma pergunta? Não? Eu vou fechar aqui e a gente vai para o último bloco e vamos começar o slide do Egito, tá bom? Fechado?